Então, assim, basicamente, para começar uma pintura, né, a gente tem aí o papel adequado, que é um papel com a gramatura de 300 gramas, que pode ser de qualquer outra marca. E aqui temos algumas pinceladas. A aquarela, ela pode ser tanto aqui como essa, em paletas, quanto pode ser também em pastas, em bastão, né? Tem vários tipos aí. Precisamos de um godezinho de água para molhar o pincel. E o pincel tradicional aí, né, de utilizar aquarela é esse pincel redondo, que também temos aí em vários tamanhos, referências para que possa usar. Existem também outros modelos de pincel, de acordo com o que vai avançando aí nas técnicas, né? E você consegue ir fazendo outros tipos de desenho também. Então, existem outros tipos de pincéis que dá para trabalhar na aquarela. Como que é o mecanismo disso? A gente tem o papel, né, que ele tá aqui seco. Aqui eu já fiz uma camada da pintura, que é o seguinte. Nesse caso, como eu estou usando aqui na pastilha, eu vou molhar o pincel na água. É sempre bom também ter ao lado aí um papel toalha, uma toalhinha, um papel higiênico para tirar o excesso dessa água, tá? Tanto na hora de pintar quanto na hora de começar. Mas aqui eu vou usar para não manchar também. E vou passar aqui em cima, ó, para eu mexer bastante. É bom também ter um outro papel para você testar antes de ir para o lugar, tá? Para o lugar que vai ser pintado. Então, uma das técnicas mostradas foi a aguada, que é essa técnica que você pinta de forma que a espalhar a tinta, né, uniformemente sobre o papel seco. Depois que secar, vai ficar mais ou menos assim. E a aquarela, a característica dela é ela ser uma tinta transparente, né? Ela reage junto com a camada de baixo. Então, vou até colocar uma outra cor aqui, para que possa ver a diferença, né? Sobre o azul. Então, vou pintar aqui de vermelho, ó, sobre o azul, e vocês reparam que a cor, ela vai reagir com a cor de fundo, olha, e vai sair um lilás, né? Vai sair tipo um roxo aqui. Se eu pintar com o amarelo, vai dar uma impressão aí de que a gente tem um verde. Ó, vou passar o amarelo aqui, então dá a impressão que você faz aí a mistura verde. Então, é possível também fazer misturas de cores sobrepondo as camadas. Só que para isso, né, trabalhar essa transparência, a camada de baixo precisa estar bem seca, porque se eu colocar, por exemplo, aqui que está mais úmido, uma outra cor, pode manchar, e se pintar também muito tempo no mesmo lugar, ó, o papel ele começa a esfarelar. Então, ele vai esfarelando e aí você não consegue, o pincel também vai ficando estranho. Então, é uma pintura muito assim, vamos dizer, que você não fica vai e volta, né? Uma pintura que você vai sempre levando a água para onde não tem tinta, olha, que vai dar outro efeito de transparência. E você vai varrendo essa água. Caso tenha aqui um excesso, aí pode vir, enxugar um pouquinho o pincel e vem aqui, olha, e retira o excesso com o pincel seco, tá vendo? Você pode retirar o excesso com o pincel seco, que aí já ajuda. E se você pintar aqui, ó, vamos supor, pintei mais escuro aqui, mas eu quero deixar mais aguado para baixo, aí eu venho e limpo o pincel novamente, pego aqui, aproveito que tá molhado e vou criando manchas, espalhando essa pintura para baixo. Então, são alguns princípios aí, né, de que dá para fazer para começar a pintar com aquarela, sempre com a mão leve. Uma outra coisa é trabalhar com o pincel, ó. Aqui eu tô usando, fazendo uma linha bem leve, sem colocar força nenhuma. E depois aqui eu vou fazer uma linha leve e vou apertar esse pincel, olha, e vou soltar. Então, a gente consegue também fazer alguns efeitos aí, mudando, né, a pressão desse pincel, inclusive criar formas, por exemplo, uma flor aqui, ó, vou tentar criar com o pincel, olha, você já cria pétalas aqui, utilizando o formato do pincel na hora de criar o desenho. Então, é bem interessante
quando se faz isso. É muito utilizado também para escritos, ó, em brush lettering, onde você trabalha com justamente essa questão, mas pode ser uma outra conversa aí mais para frente, mas não impede da gente criar alguns arabescos trabalhando essas intensidades aqui da aquarela. Então foram várias técnicas aí que eu coloquei para vocês.